pessoal. Sejam bem-vindos para essa transmissão ao vivo. Hoje a gente vai falar um pouquinho como é que funciona a hipnose, a hipnoterapia, que é o trabalho que eu faço. Nessa primeira parte, eu vou explicar sobre como funciona todo o tratamento e, na segunda parte, a gente vai responder as dúvidas e perguntas pelo chat, tá bom? Vocês vão fazer a pergunta pelo chat e eu vou responder. Dá para ver se tem outras pessoas, Léo? Não? Tudo bem. Bom, em relação à hipnose, primeiramente. Em relação à hipnose é uma característica natural da mente humana. Não é algo que foi inventado por alguém ou criado. Então, durante o nosso dia normal, a nossa rotina, nós entramos e saímos da hipnose várias e várias vezes. Por exemplo, quando a gente dirige um carro. Quando a gente dirige um carro, a gente entra em transe hipnótico. A gente faz tudo automaticamente, sem precisar pensar, raciocinar ou fazer qualquer tipo de outra ação. Então, veja bem, o comportamento de dirigir, ele já está consolidado na nossa mente inconsciente e, por essa razão, nós não precisamos ficar pensando no que fazer no carro. Isso mostra que a gente está em transe, de olhos abertos, acordados e conversando, às vezes, com outras pessoas. Em outras atividades, nós também entramos naturalmente em hipnose. Por exemplo, quando a gente assiste um filme ou uma série e a gente se emociona. Quando a gente se emociona com aquela história que é uma fantasia normalmente, por que isso acontece? Acontece porque a gente imagina todo aquele contexto e a gente vive aquela história. E quando a gente vive aquela história, a gente se emociona. Então, nós entramos em transe hipnótico na frente da tela do cinema ou da televisão, acordados, conscientes, comendo pipoca e tomando alguma bebida. Quando a gente joga videogame também e perde a noção do tempo, a gente também está em transe natural. Então, resumindo, a hipnose é uma característica natural da mente humana. Você fica totalmente consciente, totalmente no comando e no controle da sua mente. Você vai lembrar de absolutamente tudo que acontecer durante o transe hipnótico. Né? Você vai comandar a sua mente. Eu não tenho esse poder, ninguém tem o poder de comandar a mente de ninguém. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, você escuta as instruções e você, seguindo as instruções, você mesmo se hipnotiza. Então, sobre a hipnose, basicamente é isso. Existem muitos mitos, pessoas têm medo de ficar preso em hipnose e não voltar. Não existe esse risco. Por quê? Porque a hipnose é um estado de atenção, de consciência ampliada, que fica entre o estado da vigília e o estado do sono. Então, o máximo que pode acontecer é, se você aprofundar muito no transe hipnótico, você adormecer. E se você adormecer, eu te acordo. Então, não tem risco, não tem perigo nenhum, podem ficar tranquilos em relação a isso. É muito importante, sobre esse trabalho, a gente entender como é que a nossa mente funciona. Então, eu vou explicar de uma forma bem simples que a nossa mente se divide basicamente em mente consciente e mente inconsciente. A mente consciente é tudo que você sabe sobre você. É a sua força de vontade, a sua capacidade de raciocínio e análise e a sua memória de curto prazo. Quantos por cento do total da mente vocês imaginam que é a mente consciente? Que é tudo que você sabe sobre você. Muitas pessoas me respondem 50%, 30%.
Na verdade, a nossa mente consciente é apenas 5% de nós. É pouco. Tem autores que dizem até que é só 1%. Mas, na média, o consenso geral é 5%. Então, veja, nós temos a nossa mente consciente e inconsciente, e o consciente é apenas 5%. Ou, se a gente quiser comparar com um iceberg, é aquela pontinha do iceberg que fica para fora da água do mar. E toda aquela massa gigantesca que fica embaixo d'água é a mente inconsciente. Qual é o papel da mente inconsciente? Primeiramente, nos manter vivos. Então, a mente inconsciente, ela controla o nosso sistema nervoso autônomo, que são todas as funções automáticas do nosso corpo para a manutenção da vida, né? Batimentos cardíacos, circulação, digestão, tudo que funciona sem que a gente precise interagir, sem que a gente precise fazer absolutamente nada. A mente inconsciente também controla o nosso sistema imunológico e controla o nosso sistema endócrino. Mas tem mais 5 pontos muito importantes ligados à nossa mente inconsciente que nós precisamos explorar. O primeiro deles é a memória de longo prazo. Qual é a diferença da memória de curto prazo para a memória de longo prazo? A memória de longo prazo é absolutamente tudo que nós temos na nossa mente. A memória de curto prazo é tudo que a gente lembra conscientemente. Então, o que seria memória de longo prazo? Seriam todas as experiências que nós passamos durante o período em que estávamos na barriga da mamãe, no útero materno. Tudo o que aconteceu durante a gravidez da mamãe, todas as emoções pelas quais ela passou, se ela passou por um estresse, se ela passou por medo, por um susto, se ela teve problemas, brigas com alguém ou com o papai, tudo isso passa a emoção para a criança que está no útero, essa emoção vai direto para o inconsciente e fica arquivada no seu inconsciente, influenciando no seu comportamento por toda a sua vida. Eu tenho muitos casos de regressão em que a pessoa volta para o útero materno e descreve o que está acontecendo na vida da mãe. Por exemplo, eu estou na barriga da mamãe e a minha tia está falando que não era a hora de eu vir, de eu nascer. A criança guardou isso. Ela escutou o que a tia falou e ela guardou isso no inconsciente. Ou então, outras questões como os meus pais estão brigando, a minha mãe está nervosa, eu estou com muito medo. Bom, além da memória intrauterina, tem toda a memória que você guarda desde o seu nascimento até os dias atuais. Tudo que aconteceu na sua vida está registrado na sua memória de longo prazo, por mais que você não lembre conscientemente disso. E além disso, existem outras coisas na memória de longo prazo. São lembranças que nós não reconhecemos como parte da nossa vida atual. E de onde vêm essas lembranças? Tem várias fontes. A primeira dela é a memória genética. São memórias que nós trazemos dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. E não é o vovô e a vovó, o bisavô e a bisavó. São centenas de ancestrais. Fica tudo gravado na nossa mente inconsciente e no nosso DNA. Nós trazemos isso na nossa memória celular. E durante uma regressão, nós acessamos essas memórias. E se nós acessamos, elas precisam ser trabalhadas porque elas estão vinculadas com alguma emoção que está repercutindo, reverberando na nossa vida atual. Também podem ser memórias falsas. Como assim memória falsa? Por exemplo, uma criança de 3 anos está dormindo no seu quarto e ela acorda 10 horas da noite, levanta
e ela entra na sala de casa. Quando ela entra, os pais estão assistindo um filme de guerra antigo, com espadas, com muita violência, pessoas sendo decapitadas, mutiladas, assassinadas. E a criança nunca tinha visto uma cena tão grotesca como essa, uma cena tão terrível. E por essa razão, a criança fica traumatizada, ela internaliza aquela imagem, aquela história, aquela cena, e aquilo fica guardado no inconsciente como se fosse uma memória real de algo que ela realmente viveu, como se ela tivesse estado naquela guerra. Isso é um exemplo de uma memória falsa. Bom, além disso, tem outras coisas, como, por exemplo, uma fantasia da mente. Às vezes, para nos dar uma mensagem, para nos explicar algo, a mente cria histórias, cria metáforas, para que nós possamos trabalhar as nossas emoções mais profundas. Então, em relação à memória de longo prazo, significa que é absolutamente tudo que nós trazemos na nossa mente inconsciente. Mas, Tamara, você poderia perguntar, como é que a gente vai diferenciar a memória real de uma memória falsa ou de uma memória ancestral? Nós não vamos precisar fazer isso, e isso não tem importância terapeuticamente falando. Por quê? Porque quando a nossa mente inconsciente, ela não consegue diferenciar o real do imaginário. Então, se está na nossa mente, tem que ser tratado independentemente se a memória é real, ancestral, falsa, fantasia da mente, imaginária, ou o que quer que seja. Por isso, eu sempre oriento os meus clientes que durante a regressão, venha o que vier à mente deles, que eles falem, para que a gente possa trabalhar aquele conteúdo. Então, em relação à memória de longo prazo, beleza. Depois, se vocês tiverem perguntas, eu vou responder na segunda parte da live. Bom, também dentro do nosso inconsciente tem todas as nossas emoções. As emoções estão dentro do inconsciente, ele não analisa, ele não raciocina, ele não acha nada. O inconsciente apenas sente. Ele é pura emoção. Então, eu vou explicar para vocês como que uma emoção chega a se transformar ou a causar um efeito que é um sintoma ou uma doença. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela está dormindo no quartinho dela e ela acorda durante a madrugada. E ela se sente sozinha, assustada, está escuro e ela sente medo. A criança chora e chama o papai e a mamãe. Mas o papai e a mamãe, eles não acordam, eles não vêm socorrer essa criança. Por maldade? Claro que não. Eles não vêm porque eles estão dormindo profundamente e eles não ouvem a criança chorar. Aí o que acontece com essa criança? Ela vai juntar a emoção medo ao fato de estar sozinha no escuro. Isso se junta e forma um evento. Esse evento sozinho é suficiente para traumatizar uma criança? Não necessariamente. Mas todas as vezes ao longo da vida desta pessoa que ela passar pela mesma emoção, medo, vai se formar um novo evento e esse novo evento vai reforçar todos os eventos anteriores pelos quais a criança passou. Então vamos pensar numa pessoa de 50 anos de idade. A pessoa passou 50 vezes pela emoção medo. O que acontece com essa pessoa? Aquele primeiro evento, que talvez tenha sido tolo, insignificante, da criança ter acordado no berço, foi reforçado 50 vezes. O segundo evento de medo foi reforçado 49 vezes. E assim sucessivamente. Isso faz com que crie dentro da mente da pessoa o que nós chamamos de massa de conflito.
é uma massa que vai crescendo, 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 até ficar insuportável e estourar como um balão que você enche exageradamente de ar e ele não aguenta. E quando é que isso acontece? Geralmente, quando a gente passa por uma situação difícil na nossa vida, por exemplo, a perda de um ente querido, o término de um relacionamento, né? A mudança de uma cidade, de um estado, às vezes até de um país, aí dispara um gatilho. E quando esse gatilho dispara, aparece o sintoma. O sintoma, ele pode ser qualquer doença crônica. Ele pode ser depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia, reumatismo, artrite, hipertensão, diabetes, toda doença crônica, inclusive o câncer. Ah, eu fiquei com depressão porque morreu alguém que eu amava. Não. Você despertou o gatilho da depressão com esse evento da morte do seu ente querido. Mas, na verdade, você já trazia dentro de você, talvez há muito, muito tempo, emoções que foram sendo reprimidas, guardadas, emoções negativas, que, quando chegou nesse evento da perda do seu ente querido, essas emoções não suportaram mais ficar guardadinhas dentro da sua mente e elas se manifestaram através de uma doença, de um sintoma. O que é legal na hipnoterapia é que a gente não trabalha o sintoma, a gente trabalha a causa, ou seja, a emoção primária que gerou a questão que você traz. Então, essa é a segunda coisa importante que eu tenho para falar sobre o inconsciente. Depois, nós temos todos os nossos hábitos. Tudo aquilo que a gente faz repetitivamente torna-se um hábito. E isso fica dentro de nós e é parte da nossa rotina. O nosso cérebro, ele entende que esse é um comportamento habitual nosso, como, por exemplo, fazer exercícios físicos, ter uma alimentação balanceada, ou o contrário disso, tá? Ou se eu quiser inserir um novo hábito na minha rotina, como eu posso fazer? Você pode gradativamente, em doses pequenas, começar a adicionar à sua rotina as novas coisas que você quer. Por exemplo, eu quero ler mais. Então, todos os dias eu vou ler um livro durante 10 minutos. Eu vou ler um curto período de tempo, mas eu vou ler com muita frequência, todos os dias. Preferencialmente por um período de entre 21 e 90 dias. Para quê? Para que o seu cérebro compreenda que este é um novo padrão de comportamento. E aí você vai adquirir a capacidade, o hábito de ler com frequência, cada vez num tempo maior, numa quantidade maior. E isso serve para tudo, serve para exercícios físicos, para mudanças na alimentação ou qualquer outra mudança de hábito. Bom, no nosso inconsciente também tem algo muito importante, que é o instinto de autopreservação da espécie. Diante do perigo, da ameaça, do medo, o ser humano tem 3 reações possíveis: lutar, fugir ou travar, congelar. Isso vem desde os nossos ancestrais das cavernas. Os nossos ancestrais das cavernas, eles precisavam caçar para poder sobreviver. Mas vamos supor que ele foi para a floresta e lá ele se deparou com um enorme e perigoso tigre. Para se manter vivo, ele só tinha 3 opções. A primeira era lutar com o tigre, se ele achasse que a arma que ele tinha, a faca, era suficiente. Fugir do tigre, se ele achasse que conseguia correr mais que o tigre. Ou se fingir de morto, ficar paralisado, que é o que hoje a gente chama de congelar ou travar. Por quê? Porque se ele ficasse bem paradinho, podia ser que o tigre achasse que ele já estava morto. E o tigre não gosta de carne
velha, ele gosta de carne fresca. Poderia ser que ele não fosse comido. Isso acontece com a gente até hoje, diante de qualquer situação de ameaça, de perigo, de medo. Por exemplo, se a gente passa por um assalto e um ladrão vem e coloca uma arma, aponta uma arma para a gente tem as 3 mesmas opções, automáticas. Isso é uma reação automática do nosso organismo, que se prepara para isso. As glândulas adrenais produzem cortisol, adrenalina, noradrenalina, e esses hormônios fazem com que o nosso coração bata mais rápido, com que o sangue flua para as extremidades, para as pernas, para os braços, para a cabeça, para nos dar condições de ter uma reação rápida diante do perigo. Então, quando acontece um assalto, por exemplo, você tem a mesma opção: lutar com o assaltante, se você tiver habilidades de luta muito bem desenvolvidas, fugir da situação, se você tiver certeza que ele não vai atirar em você, ou simplesmente travar, congelar. Tem muitas pessoas que falam que quando elas vão falar em público, elas travam. Isso é a mesma reação da época das cavernas. A pessoa ficou congelada de medo. Acende a luz para mim. Bom, além disso, no nosso inconsciente tem mais um aspecto importante, que é a ociosidade. O nosso inconsciente, ele é preguiçoso, tá? O cérebro, ele gasta mais ou menos 30% da energia que a gente consome em um dia. E isso sem a gente mudar. Se a gente resolver mudar, o que vai acontecer? O nosso cérebro, ele vai ter que gastar mais energia, e ele não quer, ele quer trabalhar em modo de economia de energia. Por essa razão, ele vai fazer de tudo para que a gente não mude e continue do mesmo jeitinho, assim fica mais fácil para ele. Veja bem, é como se nós nascêssemos com 100 soldadinhos dentro de nós para lutar conosco na vida. A gente usa efetivamente 5 soldadinhos, que são os soldadinhos da mente consciente. Os soldados da mente inconsciente, a maior parte deles, que não trabalham para a manutenção do funcionamento do organismo e do sistema imunológico e endócrino, a maior parte dos soldadinhos fica sem fazer nada, deitado debaixo da árvore, sendo que eles têm todos os recursos, todos os potenciais, todas as respostas para todos os nossos problemas e questões. Dessa forma, o que a gente pode fazer para alterar isso aí? A gente pode trabalhar com a hipnose e a regressão, porque a hipnose vai estabelecer uma comunicação com a mente inconsciente, e a gente vai utilizar várias técnicas, como, por exemplo, a regressão de memória, para acessar os conteúdos traumáticos, as emoções que nos adoecem, e, assim, ressignificá-las através de um processo terapêutico. Então, sobre a mente, é muito importante entender como é que ela funciona, para que você entenda todo esse processo da hipnoterapia ou hipnose clínica. Agora, em relação à regressão. A regressão é muito interessante, é um fenômeno da hipnose, tá? Tem outros fenômenos como progressão, que é você ir para o futuro, e outras sensações que são provocadas quando você está no transe, como catalepsia, que é uma sensação de imobilidade. Tem vários fenômenos, os movimentos oculares, a deglutição, a respiração. Então, voltando à regressão. Por que eu gosto de trabalhar com a regressão? Segundo o Hans Tendam, que é um holandês, que é praticamente o papa da regressão no mundo atualmente, ele já está com uma certa idade, já está com quase 80 anos, a regressão é a rainha das terapias, tá? Então, o que acontece quando a gente utiliza a regressão? A gente tem a possibilidade
de voltar lá na origem da emoção negativa que está nos adoecendo e, através de todo um trabalho terapêutico, ressignificar aquela memória. E fazendo isso, a gente melhora. Por quê? Porque o cérebro ele tem uma capacidade chamada neuroplasticidade. E ele consegue reconfigurar todas as conexões neurais. Significa que você vai esquecer o mal que aconteceu? Não. Mas você não vai mais sentir a dor relacionada àquele evento. É como uma cicatriz que fica no seu corpo, mas que não dói mais, não te afeta mais, tá? E a regressão, muitas pessoas têm muitas dúvidas a respeito disso, porque acham que, ou imaginam, que vai aparecer uma tela Full HD 4K de cinema, onde vai passar o filme da sua vida. Infelizmente, isso não vai acontecer, né? A memória, ela vai vir de diversas maneiras. Por exemplo, quando você lembra de qualquer coisa da sua vida, por exemplo, o que você fez ontem, você revê as cenas, você revê como você estava vestido, o que você comeu, aonde você foi, com quem você conversou. Mas você não revê isso externamente, você revê isso dentro da sua mente. E é dessa forma que a gente vê na regressão. Então, a memória, ela pode vir de diversas formas. Ela pode vir como um pensamento, ela pode vir como uma intuição, como uma sensação física. Por exemplo, eu tenho clientes que falam, nossa, a minha mão direita está doendo muito. Eu digo, mas por que está doendo a sua mão? Aí a pessoa vê que ela quebrou um copo de vidro na memória com aquela mão e que a mão está toda cortada. Então, a lembrança, a memória se manifestou através de uma sensação física. Também pode se manifestar através de uma emoção. Por exemplo, eu não estou vendo nada, não vem nada à minha mente, mas eu estou tão angustiado, ou eu estou com tanta vontade de chorar, ou com tanta raiva, ou medo. E isso já é a manifestação da memória. Durante uma regressão, eu gosto de explicar para os meus clientes que é como se a gente fosse desenrolar um novelo de lã. Então, imaginem um novelo de lã, e ele é bem grande, e ele tem uma pontinha da linha. E eu preciso, como terapeuta, encontrar essa pontinha da linha para poder desenrolar esse novelo dessa memória toda aí. Mas, para isso, eu preciso que o cliente me diga onde está a pontinha da linha. E como é que ele faz isso? Falando aquilo que vem à sua mente durante o processo, né? Que eu vou citar um exemplo. Um cliente falou, a minha mente está vindo uma árvore, como se eu visse uma árvore na minha mente. Eu disse, tudo bem. E depois, o que acontece? Aí ele disse, eu estou num lugar que é uma fazenda, tem mato até a minha cintura. Eu caminho nessa fazenda e eu vejo uma cerca branca. E essa cerca nunca acaba. Eu ando e essa cerca não acaba. De repente, ele chega numa casa. É uma casa simples. Ele entra nessa casa. E quando ele entra, ele vê uma mulher sendo atacada por 2 bandidos que a esfaquearam. Eu perguntei para ele, e o que essa mulher é para você nessa memória? Ela é minha esposa. Ela é sua esposa. E o que você fez? O que aconteceu? Como você reagiu quando viu ela sendo atacada e esfaqueada? Ele disse, eu não pude fazer nada porque eles me deram uma pancada na cabeça e eu desmaiei. Quando ele acordou, ele pegou o corpo da sua mulher, sem vida, e ele a levou para fora da casa para sepultamento. E ele a sepultou exatamente embaixo daquela árvore que ele viu no começo da regressão.
Então, a árvore era, nesse caso, a pontinha da linha que eu precisava para começar a desenrolar esse novelo de lã e poder destrinchar tudo que havia acontecido, tá? Então, é sempre assim, eu sempre peço que a pessoa, não importa o que vem à sua mente, fale para que a gente possa explorar esse recurso, essa informação que está vindo do inconsciente. Bom, você poderia me perguntar, mas Tamara, para que eu vou querer voltar no passado, na infância, no útero da minha mãe, ou mesmo numa memória ancestral ou falsa, e sofrer tudo aquilo de novo, aquele trauma? Veja bem, o trauma, ele está vivo e vibrante dentro de você, porque o nosso inconsciente, ele é atemporal. Para ele não existe passado, presente e futuro. Por essa razão, você pode ter sofrido um trauma no útero materno e aquele feto, aquele bebezinho traumatizado no útero, ele continua chorando, sofrendo e sentindo a dor emocional dentro de você. Então, essa é a razão pela qual vale a pena sim a gente reviver o trauma, a gente limpar toda essa ferida, todo o lixo emocional, para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Tá? Então, em relação à regressão, é isso. É importante ressaltar que a nossa mente consciente, ela tem um filtro, uma proteção. E essa proteção, ela só se forma na mente consciente quando a gente tem entre 8 e 10 anos. Por essa razão, tudo que acontece com uma criança até os 8, 10 anos de idade vai direto para a mente inconsciente, fica arquivado e vai influenciar no comportamento da pessoa por toda a vida, tá? Eu Deixa eu lembrar que eu queria falar para vocês. Então, sim, é sobre o inconsciente será temporal. Então, não importa quando aconteceu a memória, ela vai ficar refletindo, a criança interior vai ficar sofrendo, vai ficar ferida e precisa ser tratada. Mas, por exemplo, vocês poderiam questionar: Tamara, vamos supor que eu apanhei 10 surras na minha vida do meu pai e foram surras traumatizantes. Eu vou ter que regredir para as 10 surras? De jeito nenhum. Isso não seria terapia, seria tortura. Você vai voltar para a primeira vez ou para a vez mais significativa. A gente vai trabalhar terapeuticamente, a gente vai socorrer a sua criança ferida, vai dar amor, segurança, conforto e proteção. E depois você, o adulto de hoje, vai resolver todas as questões que você tiver que resolver com a pessoa relacionada a esta memória. Então, meu pai me bateu 10 vezes na vida e eu fiquei traumatizada e revoltada. Quando eu fizer a regressão, depois que a criança interior for socorrida, eu vou conversar com o meu pai. E eu não vou conversar sobre aquela primeira surra ou aquela surra mais importante. Eu vou conversar sobre tudo que eu tiver que acertar de contas com ele. Eu vou colocar toda a emoção represada, de mágoa, de tristeza, de raiva, vai ser colocado para fora, para que eu possa esvaziar o lixo que eu venho carregando e assim ser capaz de perdoar. O perdão, ele é extremamente terapêutico. Mas para que a gente possa perdoar, a gente precisa primeiro tratar aquele evento, aquela memória e aquela emoção negativa que estão dentro de nós. Tá? Eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer alguma pergunta e eu terei o maior prazer em responder. Fiquem à vontade. Podem perguntar pelo chat que eu vou ver aqui e vou respondendo para vocês.
Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Tem alguma curiosidade? Não tenham vergonha de perguntar. Eu atendo em Jundiaí, Lindimar, na Avenida 9 de Julho, 3575, no edifício Maximi Office, do lado do Pão de Açúcar, perto do Shopping Jundiaí. Sim. Vamos ver quem mais tem perguntas. Opa. Obrigada, Clélia. Joana, Cris, Luci, que bom que vocês estão aqui. É um prazer. Quantas sessões são necessárias? Bom, isso vai depender muito do problema de cada cliente, tá? Tem pessoas que resolvem a sua questão com poucas sessões. O que seriam poucas sessões? 4 sessões, 5 sessões e a pessoa consegue ressignificar aquela situação. Tem outras pessoas que têm muitos traumas que precisam ser tratados. E aí pode ser que elas precisem de mais sessões. Em geral, são necessárias entre 5 e 6 sessões. É a média de sessões que eu utilizo e dá para tratar bastante coisa. Mesmo queixas diferentes, dá para a gente tratar. Se a gente fizer esse pacote de 5 a 6 encontros. O tempo de tratamento é breve, porque a hipnoterapia é uma terapia breve. Então, o que acontece? A gente faz primeiro uma sessão de avaliação. Como é essa sessão de avaliação? Você vai me falar tudo aquilo que está te trazendo sofrimento, as emoções que estão te incomodando, tudo que você gostaria de melhorar na sua vida, melhorar em você. Você vai me contar a sua história de vida, eu vou te fazer várias perguntas. Depois, eu vou te explicar isso, tudo que a gente conversou aqui agora na live, eu dou essa explicação. Se a pessoa já assistiu a live, já sabe, a gente vai para outras questões, mas normalmente eu explico sobre o tratamento, né, durante a primeira sessão de avaliação, e nós fazemos um exercício. Como é esse exercício? É o exercício que eu chamo e vários colegas de dia feliz. Então você vai passar por uma hipnose e uma regressão para voltar para um momento muito feliz da sua infância ou às vezes de uma outra fase da sua vida. E nesse exercício, que dura cerca de 10 a 15 minutos, você vai experienciar o que é estar em hipnose, o que é estar em regressão. Na verdade, hipnose é focar e imaginar. É um estado ampliado de consciência em que você tem a sua atenção absorvida, você foca naquilo que a gente está trabalhando, você imagina as coisas que eu vou falando e você vai naturalmente trazendo aquilo que precisa ser tratado. Então, na primeira consulta, que é a consulta de avaliação, eu já faço isso tudo que eu expliquei, a anamnese, que é essa entrevista inicial, explico sobre o tratamento e faço o exercício de hipnose e regressão para um momento feliz da sua vida. E aí você fica mais seguro, mais confiante, se você se sente confortável com o processo de hipnose clínica e regressão. E aí você pode decidir se você quer fazer o tratamento ou não. Tá? Bom, aí, depois que a gente faz a sessão de avaliação, a gente faz logo em seguida, uma semana depois, às vezes na mesma semana, depende também da agenda do cliente, a gente já faz a primeira sessão de tratamento. Após a primeira sessão de tratamento, nós geralmente damos intervalos de 15 dias entre uma sessão e outra, para que a pessoa tenha tempo de digerir, de processar
tudo aquilo que ela viveu durante o processo terapêutico. Então, se a gente imaginar aí 6 encontros, e esses encontros divididos a cada 15 dias, o tratamento tem uma duração máxima de 3 meses. Bom, uma pergunta aqui. Criança de 9 anos não dorme sozinha, acho que é algum problema comigo, ela pode regredir? Tive 2 acidentes leves de carro grávida dela e 3 meses depois de nascer, será que tem alguma coisa relacionada? Provavelmente sim. Crianças também podem fazer regressão e regridem com muito mais facilidade que os adultos. Por quê? Eu falei para vocês que a mente consciente tem uma proteção chamada fator crítico. Essa proteção é como uma peneira que não deixa tudo que vem de fora entrar no nosso inconsciente. Só que essa proteção ela só se forma quando a criança está entre 8 e 10 anos de idade. Isso significa que tudo que a gente vive até essa idade não tem filtro, vai direto para o inconsciente, vai influenciar na nossa vida por toda a vida. Por essa razão, as pessoas que mais nos causam traumas, infelizmente, são aquelas que são nossa referência na infância, que são nossos pais, avós, tios, professores. Nossa, mas por que eles nos traumatizam? É porque eles querem o nosso mal? Claro que não. É porque eles fazem o melhor que eles podem dentro de toda a experiência de vida que eles trazem, mas os seres humanos não são perfeitos. E às vezes as pessoas agem de acordo com o que elas aprenderam com os pais, com os avós, na vida delas. E nem sempre aquela é a maneira ideal. Por isso, acaba traumatizando a criança, tá? A criança pode sim passar pelo processo. Quando eu vou atender uma criança, primeiro eu faço uma sessão com a mãe e, se possível, o pai, se ele quiser vir, né? Faço uma sessão com os pais para entender toda a história de vida da criança, para depois eu fazer o encontro com a criança. E é claro que a gente faz o trabalho com a criança de uma forma lúdica, né? De uma forma bacana, de brincadeiras, leve, porque a criança não vai passar pelo processo igual o adulto passa, né? Bom, o que eu aconselho, se você tem dificuldade de se abrir, eu aconselho que você venha para uma consulta de avaliação. E aí, na consulta de avaliação, você vai sentir se você se sente à vontade comigo, se você gosta da conversa, da forma como eu conduzo, né? Normalmente, eu não tenho problemas desse tipo, de criação de vínculo com o cliente, dificuldades, eu não tenho dificuldades de criação de vínculo com o cliente. Eu recebo muitas pessoas que chegam e conversam comigo e me contam coisas que elas dizem que nunca contaram para absolutamente ninguém na vida delas. Por quê? Porque elas sentem confiança no trabalho, né? Então, se você tem esse receio de não dar continuidade ao tratamento, eu sugiro que você passe pela avaliação, que você venha conhecer com maior profundidade o trabalho, me conhecer, e aí você vai sentir se você quer ou não dar andamento no processo. É possível ficar preso na regressão? Não. Não é possível ficar preso na regressão. O que acontece é que existem, infelizmente, muitos terapeutas que não estão suficientemente preparados para tratar a memória que o cliente traz. Então, se essa memória ela não for bem trabalhada, isso pode ser desagradável, sim, para o cliente e não resolver o problema, mas não ficar preso na regressão. Por essa razão, quando eu faço avaliação e o cliente quer fazer um tratamento, eu indico fechar um pacote de sessões, que é, após avaliação, um mínimo de 4 sessões. Para quê?
para que a gente possa iniciar e concluir o processo terapêutico. Por quê? Vamos supor, a pessoa vem numa primeira sessão, acessa as suas memórias traumáticas, ou às vezes precisa de mais uma sessão para a gente conversar mais, fazer uma terapia verbal antes de partir para a regressão. E aí ela traz todo um conteúdo da vida dela que é um conteúdo de sofrimento. E aí é muito importante e necessário que a gente tenha tempo de fechar todas essas questões no processo. Por isso, eu peço que o cliente se comprometa com um mínimo de 4 a 5 sessões para que eu tenha tempo de liberar esse cliente, dar alta para esse cliente, tranquila de que ele está saindo melhor do que ele chegou aqui. Tá? Então, não existe essa possibilidade de ficar preso em regressão. Uma outra coisa que eu acho muito importante dizer é que eu sou psicóloga, sou formada, graduada em psicologia, e isso eu considero que é muito importante no processo terapêutico. Por quê? Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês dariam o projeto da casa de vocês para um psicólogo calcular e fazer? Pensem nisso. Se vocês dariam o projeto de engenharia da casa de vocês para um psicólogo fazer. Então, muitas pessoas estão entregando as suas vidas, a sua saúde mental, né, as suas memórias para terapeutas, para hipnoterapeutas que não têm o preparo adequado. E eu entendo que para tratar da mente humana, para identificar se a pessoa tem algum tipo de transtorno mental, psiquiátrico, de personalidade, de humor, seja lá do que for, a pessoa tem que ter um preparo. E o psicólogo e o psiquiatra são os profissionais mais preparados para esse tipo de serviço. Então, eu recomendo que vocês tomem muito cuidado quando escolherem um terapeuta. A consulta de avaliação, ela tem duração de 2 horas, tá? Todas as minhas consultas têm duração de 2 horas. E a consulta de avaliação custa R$500. Mais alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma curiosidade? Sim, veja bem, pessoas que não acreditam em vidas passadas conseguem regredir? Vocês podem observar que eu nem tinha falado nada sobre vidas passadas. Por quê? Porque só acredita em vidas passadas pessoas que são espiritualistas, né? Geralmente espíritas ou budistas. Nem todo mundo tem essa crença. Então, veja bem, nós nunca vamos conseguir provar se a memória para a qual eu fui é uma vida passada, é uma memória ancestral, é uma memória falsa ou é uma fantasia da minha mente. E terapeuticamente, para a mente inconsciente, isso não faz a menor diferença. O importante é tratar a memória. Então, eu considero e explico para as pessoas que são memórias genéticas dos nossos ancestrais que nós trazemos gravadas no nosso DNA. O que mais que poderia ter de perguntas? Tem alguma pergunta, Léo? Meu filho que está aqui comigo. Vou pensar. Veja bem, a hipnoterapia, ela é muito importante porque ela nos coloca numa posição de protagonistas da nossa vida. Nós saímos do papel de vítima, porque enquanto a gente tem uma mágoa, uma raiva de alguém, a gente é a vítima e o outro é o algoz. Quando eu perdoo essa pessoa no processo terapêutico, eu saio da posição de vítima e passo a ser
protagonista da minha história, da minha vida. Os traumas são importantes, precisam ser tratados, mas é muito importante também a gente olhar para frente, a gente seguir e fazer diferente. E a gente compreender que nós temos capacidade, potencialidade, possibilidade para fazer da nossa vida o que nós desejarmos. Nós temos a força para isso. E a hipnoterapia, ela não trabalha só com coisas negativas, emoções doentias, emoções que nos trazem sofrimento. Ela trabalha também para melhorar nossa performance, nosso foco, nossa autoconfiança, nossa autoestima. Então, ela funciona para uma diversidade de coisas muito grande. Diferença da psicoterapia tradicional para a hipnoterapia. Meu filho está falando aqui qual é a diferença da psicoterapia convencional para a hipnoterapia. A diferença é que a psicoterapia convencional, a gente trabalha a nível da mente consciente. É um processo que nos ajuda muito, é muito bom, eu faço também. Eu ofereço psicoterapia para alguns clientes que querem, mas é um processo que ele é longo, às vezes demora meses, anos. Depende muito da técnica que o psicólogo usa. Se for, por exemplo, a abordagem psicanalítica, pode levar 10, 20 anos de terapia. E eu, particularmente, eu prefiro trabalhar com uma terapia breve. E a hipnoterapia com a regressão é uma terapia breve. Então, a principal diferença é, se você for ver, tem uma pergunta aqui, qual o valor da terapia para hipnose? Veja bem, vamos falar sobre a diferença entre preço e valor. Se a gente considerar que a gente vai numa consulta de psicoterapia, que é 1 hora de consulta, nós vamos gastar, vamos supor, R$200 por consulta, nós vamos gastar no mês R$800. Se nós fizermos um tratamento por 10 meses, que é um período curto para a psicoterapia, nós estaremos gastando aí R$8.000. A terapia com a hipnose, a regressão, no momento, ela está custando, incluindo a sessão de avaliação, ela está custando R$3.000, e esse valor pode ser parcelado no cartão de crédito até em 12 vezes. Para facilitar para as pessoas terem acesso. Eu fiz uma pesquisa de mercado aqui em Jundiaí, Sorocaba, São Paulo e Balneário Camboriú, onde tem um hipnoterapeuta que é referência no Brasil. E eu digo para vocês que os valores variaram entre R$3.300 e R$5.500, os valores das terapias. Com uma diferença, a maioria não é psicólogo, só uma das que eu pesquisei é psicóloga, e o número de atendimentos, o número do pacote que eu fecho, com esse valor que eu passei para vocês, ele inclui a avaliação mais 4 sessões de terapia com hipnose, terapia verbal e regressão. E a maioria dos hipnoterapeutas trabalha com 2 a 3 atendimentos no máximo, tá? Então, eu gosto de estabelecer esse vínculo, eu gosto de trabalhar com esse cliente por um tempo mais longo, para que eu tenha condições de observar realmente se ele está bem, se ele está melhorando, e ele sentir o resultado. E saber que tem o apoio. Uma pergunta que ninguém fez, mas eu vou fazer. Todo mundo pode entrar em hipnose? Todo mundo pode entrar em hipnose. Tanto é que todo mundo, a maioria, né? Muito raro alguém que não se emociona assistindo um filme, lendo um livro, que não perde a noção do tempo quando está trabalhando no computador, né? Isso tudo é transe. Que a pessoa dirige, entra em transe. Então, todo mundo é capaz de entrar em hipnose? Sim. O que impede uma pessoa de entrar em hipnose? Somente 2 coisas. A primeira é se a pessoa tem medo. Se ela tem medo, ela não vai se abrir para o processo.
E a outra, se a pessoa está passando por algum transtorno mental, do tipo Alzheimer, ou demência, ou está em surto psicótico, aí a pessoa não tem condições nem de entender o que eu estou falando e como que ela vai seguir as instruções do trabalho. Então, essas são as dificuldades que a gente tem, mas tirando isso, praticamente 100% da população pode sim entrar em transe. Cada pessoa vai ter a experiência do transe hipnótico, da regressão, de uma maneira muito particular. Tem pessoas que vivenciam na pele, elas sentem todas as sensações, emoções daquela história, daquela memória que elas estão revivendo. E tem outras que conseguem reviver e ver a memória e trabalhar num nível mais leve, sem tantas sensações. Mas isso varia de um indivíduo para o outro. Para não correr o risco de iniciar um tratamento e depois a pessoa ficar frustrada, eu faço na sessão de avaliação o exercício que eu expliquei para vocês com a hipnose e a regressão para um momento feliz da vida da criança, né, da pessoa quando era criança. Para quê? Para a pessoa sentir a confiança de que ela é capaz de passar por esse processo terapêutico. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, ainda temos uns minutinhos. Outra coisa importante o profissional que trabalha com a mente humana, que trabalha com hipnose, regressão, com a psicologia, é um profissional que precisa estar em constante atualização. Então, para vocês terem uma ideia, os cursos de formação sérios em hipnoterapia, eles custam na ordem de R$15.000, né? Uma pós-graduação é na faixa de 10, 15 mil reais também. Um curso, uma formação em constelação familiar, que, por exemplo, é uma das coisas que eu estou fazendo, também é na faixa de R$10.000. Então, para que você seja um terapeuta mais completo, um terapeuta com um olhar mais abrangente, que consiga ajudar mais efetivamente o seu cliente, você precisa estar em constante atualização e estudo para oferecer um serviço de excelência. E eu me esforço muito em relação a isso, me preocupo muito para que eu esteja sempre agregando mais conhecimento e mais valor ao trabalho. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar. E eu agradeço muito a participação de vocês. Se vocês gostaram, deem o feedback de vocês, mandem o WhatsApp, vocês têm meu contato, né? Telefone 11, DDD 11 970 490710, que a gente pode fazer outros encontros para esclarecer outras dúvidas ou falar de outros assuntos relacionados a, por exemplo, a ansiedade, a depressão, a determinados tipos de transtornos que as pessoas apresentam. E isso tudo é interessante, porque é uma forma de psicoeducação. E isso nos ajuda muito, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, tiverem vontade de saber sobre outros assuntos, vocês podem passar o WhatsApp para mim ou mandar mensagem no Facebook ou no Instagram, que a gente pode estar preparando outras lives para a gente tratar de outros assuntos, tá? Eu agradeço muito pela presença de vocês, pela atenção, e deixo aqui um forte abraço e espero vê-los um dia aqui pessoalmente no consultório.